Salve, salve comunidade libertária! Eu sou o Daniel Miorim e hoje viemos para um vídeo interessantíssimo que vocês vivem pedindo. Nós iremos falar dos top 10, é isso mesmo, 10 melhores livros sobre libertarianismo já feitos até hoje. E de brinde, ao final do vídeo, para quem ficar até o final do vídeo, vai ter uma surpresa muito bacana. Vão ter duas surpresas muito bacanas. Então fica até o final do vídeo. Já vai deixando seu joinha, seu inscrever aí, que depois da vinheta a gente começa o vídeo. Valeu? E o primeiro livro não poderia deixar de ser outro. Ele, aquele, o mais incrível de todos os livros já realizados no libertarianismo, aquele que introduz a ideia, que centraliza a possibilidade libertária, que é uma referência até hoje para milhares, milhões de libertários. A Ética da Liberdade, de Meyer Hofbauer. O mais interessante sobre a Ética da Liberdade é como Hofbauer prova que só é possível pensar em um mecanismo ótimo e principalmente universal de solução dos problemas através de um sistema de propriedade privada, através daquilo que nós chamamos de autopropriedade. Somos donos dos nossos corpos e daquilo que nós nos apropriamos. Essa descoberta foi genial. Essa descoberta foi o cerne de como nós organizamos o libertarianismo, e ela também dá ensejo à seguinte ideia: aquele sujeito que está tentando se apropriar ou de alguma coisa minha, ou então de usar força física para que eu obedeça uma determinada ordem daquele sujeito com o meu corpo, esse sujeito está iniciando uma agressão. E daí, dessa ideia, surge o princípio da não agressão. Não inicie violência, não inicie agressão contra indivíduos pacíficos, ou seja, não inicie violência contra aqueles que não iniciam a violência. Esse princípio ficou conhecido como PNA, e isso é abordado de forma genial na obra do Hofbauer. O segundo livro, sim, o segundo livro não é do Hofbauer, porque eu, Daniel, fiz uma escolha, tá? Eu poderia ter colocado o Manifesto Libertário, que para muitos é o livro mais incrível. É o livro que todo mundo ama. Mas eu optei por só manter um livro de cada autor. Então, só tem um livro. Então, o melhor livro do Hofbauer, com certeza, é o Ética da Liberdade. Então, ele está lá em cima. O segundo livro é o Defendendo o Indefensável, do Walter Block. Nesse livro, ele deixa até o Hayek de cabelo em pé, sem saber o que fazer, porque as conclusões que ele tira da ideia de propriedade privada fazem com que todo tipo de pessoa que são consideradas em outros lugares como meliantes sejam considerados indivíduos pacíficos, inocentes, que inclusive contribuem com a sociedade, como é o caso dos traficantes, como é o caso dos sonegadores de impostos, como é o caso daqueles indivíduos que optam por participar como cafetões, das prostitutas. Todos esses indivíduos são defendidos, esses e outros, são defendidos pelo Block arduamente nesse livro, e ele comprova, e ele de fato, ao meu ver, tira o elemento da necessidade de punir esses indivíduos, e eu, Daniel, fiquei convencido. Eu não sei você, mas eu, Daniel, fiquei convencido. Eu não acredito que um cafetão seja alguém que mereça ser preso, que mereça que a violência física seja utilizada contra ele. Para mim, ele de fato tem uma função na sociedade, e uma função que, se não fosse importante, não haveriam cafetões. E a terceira obra não podia ser de outra pessoa. Eu escolhi o Block acima dessa obra porque ainda tem toda a questão do impacto da obra. No caso do Defendendo o Indefensável, foi uma obra que foi apoiada pelo Hayek na época, então teve um hype muito grande, né? Tiveram efeitos muito significativos, mas essa que é a terceira obra, não pode ficar de fora, é o Ética e Economia da Propriedade Privada, de Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe prova nesse livro aquilo que nós
costumeiramente chamamos de ética argumentativa. Ele começa com um caminho que passa desde discussões com Popper até explicações sobre Descartes, sobre Kant, e ele desemboca naquilo que é a conclusão final da ética argumentativa. E essa conclusão final da ética argumentativa é uma conclusão que nós já defendemos bastante aqui no canal, já comentamos bastante dela, e que é, sim, uma das coisas mais sofisticadas que viu o século XX. Então, por isso, está merecidamente aqui, em terceiro lugar, o Ética e Economia da Propriedade Privada. Em quarto lugar está o problema da autoridade política. E esse eu já saí falando porque quase ninguém conhece, e eu vou falar que é muito bom. Não é à toa que ele está em quarto lugar. O Hilmer, ele destruiu a ideia de contrato social. Não existe um indivíduo que defendia contrato social, que defendia contrato social, que vai continuar a defender depois dessa. Ele simplesmente esmiuça cada um dos argumentos com uma clareza inacreditável, e ao final ele demonstra como o anarcocapitalismo é a única possibilidade real de resolução dos conflitos, né? Se nós considerarmos que o Estado é um ente privado, ele prova que não deve haver um status elevado, um status diferente. Você não deve tratar o Estado como uma entidade diferente. E aí ele traz o anarcocapitalismo como uma solução para resolver esse problema, e ele mostra ali uma clareza de detalhes incrível como funciona o anarcocapitalismo na segunda parte do livro. E assim, é brilhante. O Hilmer é um autor brilhante. Recomendo fortemente que leiam o Programa da Autoridade Política. Inclusive tem ótimas palestras no TED sobre autoridade política, sobre os elementos psicológicos da autoridade política, que são extremamente recomendados. Para você que ouviu isso e você está se perguntando qual desses livros eu vou comprar, qual desses livros que vale a pena ter na estante, vocês vão escolher um desses, baseado na minha descrição, para eu fazer um resumo aqui no canal. Então você vai colocar aí nos comentários qual livro você quer que eu resuma, e aquele comentário com o nome do livro que tiver mais likes vai ser aquele comentário que eu vou escolher para resumir aqui no canal. Eu vou fazer um review do livro, vou abrir alguns capítulos e vou falar do livro aqui para vocês. Então a gente tem que falar desse que quase ninguém conhece. Inclusive esse, nós da Universidade Libertária, agradecemos à Sociedade Aberta, porque a Sociedade Aberta traduziu esse livro que de outra forma eu não conheceria. Eu, Daniel, não conheceria. Eu já tinha ouvido falar do Visões da Liberdade, do Aaron Ross Powell, mas esse livro era um que esse livro específico que eu vou falar agora era um que eu ainda não tinha uma noção de como um livro libertário podia ser tão completo, né? Mas isso é lógico depois do jabá, né? Então vamos lá. Vocês conhecem a Universidade Libertária, vocês sabem que tem cursos maravilhosos, né? A Universidade Libertária produz cursos sobre libertarianismo, sobre política, sobre economia, sobre sociologia, sobre diversos assuntos. E você, que quer aprender um pouquinho mais sobre libertarianismo, que quer entender mais os livros que lê, que quer entender melhor os argumentos, você encontrou agora um lugar. Veja, encontrou de verdade um lugar. Agora a Universidade Libertária, o Clube da Liberdade, é o seu lugar. Seja bem-vindo. E agora, continuando para esse que é o nome do livro, depois desse momento já vai maravilhoso, esse que é o livro, acredito eu, mais técnico da nova geração, né? Chama-se Argumentos pela Liberdade. É o livro da Sociedade Aberta, é o livro do Aaron Ross Powell, que foi traduzido pela Sociedade Aberta. O PDF se encontra disponível no site deles. A Raíssa vai deixar o link aqui do livro em questão. Sociedade Aberta, livro Argumentos para a Liberdade. São 10 argumentos para a liberdade. O utilitarismo, são 9. O utilitarismo, por Christopher Freeman. Direitos naturais, por Eric Mack. Kantianismo, por Jason Kuznick.
Contratualismo, por Jan Naverson, Haussanianismo, por Kevin Valier, A Ética da Virtude, por Mark Lebar, o Objetivismo, por Nirake Badwar, o Intuicionismo Ético, por Michael Hilmer, e o Pluralismo Moral, por Jason Brennan. Assim, são argumentos maravilhosos, profundamente bem construídos, e que eu acredito, assim, que vocês vão gostar muito, assim, vocês vão realmente gostar, porque são autores com especialidade em filosofia e que são todos, ao menos, libertários, né? Então, vocês vão ver ali, muitos são libertários, né? Anarcapitalistas, como é o caso do Naverson, como é o caso do Hilmer, outros são apenas libertários, mas a clareza do livro, e como todos esses argumentos são, inclusive, de autores que estão na ponta da camisa, são todos doutores, né? Como os socialistas adoram encher a boca, doutor, sou doutor. Todos esses aí são doutores, né? Defendem suas teses avidamente, estão vivos hoje, publicando e tal. Então, você que quer encontrar aí a solução para você, você já sabe qual é. São esses argumentos mais técnicos de ponta deixados ali para você pela sociedade aberta, no Argumentos pela Liberdade. E o próximo, e esse próximo é ainda mais desconhecido que o outro. Olha, eu acho que hoje eu estou realmente inspirado em trazer autores desconhecidos. Porque esse, para mim, foi um dos autores mais significativos para a minha conversão em libertário. Chama-se Bruce Benson. Ele escreveu um livro chamado A Empresa da Lei, Justiça sem Estado. Esse livro, ele esmiuça como a ideia de direito público, ou seja, a ideia de você ter um problema público, de você ter algo que deve ser resolvido por um órgão central, de você ter algo que você consiga traduzir em um problema de duas comunidades diferentes que não se falam. Ele mostra como isso é realmente sem sentido. E ele trabalha muito bem com a construção disso. Então, assim, você quer um livro sobre justiça privada bom, mas bom mesmo, que a parada, assim, é braba. Então, o Bruce Benson, com certeza, é esse autor que vai te dar a profundidade que você precisa para os seus argumentos. E o sétimo lugar vem, assim, por um livro que eu acho profundamente importante, porque ele demole a democracia ainda mais do que um certo livro do Hoppe, que é o Democracy, que eu vou comentar depois, que eu não coloquei aqui na lista, porque eu acho Ética e Economia da Propriedade Privada muito melhor, mas eu vou citar esse, porque esse, de fato, do ponto de vista da análise da questão democrática, é o livro mais bem feito desses. É o Mito do Votante Racional, do Kaplan, The Myth of the Rational Voter. É um livro maravilhoso em que ele demonstra todos os paradoxos envolvidos na tentativa de resolver problemas através de mecanismos de representação. Muitas vezes não é possível encontrar estruturas representativas porque os problemas eles se manifestam para a gente como problemas não intencionais, em que a gente não sabe exatamente, a gente não tem uma solução direta para eles. A gente resolve no agir do dia. E esse agir do dia, na medida em que a gente pondera as coisas, enxerga as decisões, escolhe as melhores, esse agir do dia não seria aplicável à escolha política, na medida em que ele representa um conjunto de ações em que a gente nunca pensou sobre e nunca pensará, porque a gente simplesmente conduz essas questões no dia a dia. E o oitavo é para você que é utilitarista. Sim, você não gosta de ética. Você é um cara revoltado. Você diz, não, mas não existe essa tal parada de dever ser. Esquece isso aí. Entendeu? Ética não é para mim. Eu fico confuso. Esses argumentos aí que vocês usam aí é mó estranho de filosofia e tal. Não, o meu lance é economia. Então eu vou dar para você um livro que é de um utilitarista que ele vem brabo. Ele vem brabo e, assim, ele é um dos caras que ele funda uma linha inteira, o Kaplan é da linha dele, ele funda uma linha inteira nos Estados Unidos só com o livro dele. E o pai dele e o filho dele são muito brabos, entendeu? Assim, é um cara excepcional. Vocês que já conhecem, vocês sabem que eu tô falando do Engrenagens da Liberdade, do David Friedman,
que é um livro em que ele aborda, entre outras questões, os custos que a violência possui. Ele aborda, entre outras questões, os custos que optar por um modelo que seja centralizado possui em relação ao modelo descentralizado, em relação ao modelo privado. E ele vai demonstrando, e assim, pegando todo tipo de ponderação que até agora não tinha sido colocada, e colocando, e assim, analisando rigorosamente se o Estado poderia fazê-lo melhor. E é genial a forma como ele resolve a maior parte dos problemas, inclusive problemas que vocês acreditam que são de simples... que assim, que são refutações diretas e que não são de simples refutação, como, por exemplo, a defesa, ele aborda de forma genial, assim, abordando todos os pormenores do que poderia ser, do que poderia vir a acontecer com uma determinada comunidade que aplicasse o anarcapitalismo. É genial, é genial. E aí nós temos o 9º livro, que assim, é um livro que eu quase não coloquei, mas eu tive que colocar. Esse livro eu pensei, cara, não é o livro. De repente, não é o caso que eu coloque esse livro. Porque assim, todo mundo odeia esse cara. Mas ele escreve bem, e não só escreve bem. Ele tem, assim, uma forma de conduzir os assuntos. E a premissa original, a premissa central do livro é tão original que, assim, que encanta, sabe? Realmente encanta. Então, para você que ainda não leu A Anarquia Cotidiana, do Jeffrey Tucker, leia. Você pode continuar odiando o Jeffrey Tucker depois, mas leia esse livro. E para você que estava desesperado que ia ter que ler o livro do Tucker, eu, Daniel, me confundi. Para quem não sabe, o Anarquia Cotidiana é um livrinho de 90 páginas. Então eu li ele muito rapidamente e eu não me atentei ao fato de que existe um outro livro, um título parecido, chamado A Bela Anarquia. E o A Bela Anarquia, ele é do Tucker, mas não é o caso da Anarquia Cotidiana. Então, nesse caso, você não vai ser obrigado a ler nada do Tucker, porque esse é do Stefan Molyneux. É isso mesmo. Eu, Daniel, não tinha me dado conta que era do Stefan Molyneux, porque a primeira vez que eu li esse livro em PDF, eu li ele no C4SS. E quem conhece as obras do C4SS sabe que elas, em geral, são obras voltadas a um pessoal de esquerda. Então eu tinha ficado na cabeça que nunca poderia ter sido o Molyneux, né? Não tinha como, né? Não combinava. E aí eu excluí isso da minha cabeça, eu excluí que era o Molyneux da minha cabeça, e sempre que eu me referia a esse livro, e eu me referi a esse livro várias vezes já na universidade, eu sempre falei como se esse livro fosse do Tucker. Esse livro não é do Tucker, esse livro é do Stefan Molyneux. Então tá feita aí a errata. Mil perdões aí, Molyneux, porque eu imaginei que esse trabalho não fosse seu. Fico muito feliz porque eu não li mais nada do Molyneux, né? Eu não tive a oportunidade de ler. Eu vi apenas alguns vídeos do Molyneux. Não estudei o UPB, né? O Universal Preferably Behavior. Não estudei, não tive essa oportunidade. Então eu, Daniel, pensei que eu nunca tinha lido nada do Molyneux. Olha só que bonito. Não só eu li, como gostei muito, né? Então eu tô aí adicionando essa informação, essa errata de última hora aí, tá corrigido. Você não precisa ler nada do Tucker. Molyneux, muito obrigado por essa maravilhosa obra que você nos concedeu. Porque ele demonstra como a sociedade já é anarcocapitalista. As bases sociais já são baseadas no livre mercado, na livre interação, e ele prova isso de diversas formas nesse livro. Então eu acho que é um livro que mostra realmente quão bela é a anarquia e quão cotidiana ela é. Com presente em cada pequeno momento do nosso dia, um conjunto de ponderações, até sobre... até quando a gente está tomando uma decisão pública, por assim dizer, a gente tem um conjunto de relações privadas acontecendo simultaneamente. Ela nunca nos abandona, a anarquia. O elemento privado nunca nos abandona. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. E o último, mas não menos importante, aquele que realmente veio para chocar. Aquele que abalou o meio libertário quando foi produzido, mas que ainda assim eu digo que
talvez, se ele não tivesse feito, não teríamos tantos anarcocapitalistas hoje, não teríamos tantas pessoas que, vendo a situação da política hoje, ainda enxergariam uma esperança na atuação libertária. É ele, Samuel Eduardo Konkin III, com Uma Cartilha Agorista. Exatamente, Uma Cartilha Agorista é um livro que, assim, ele encanta, porque desde o início ele vai tratando o escopo da junção entre o que é o libertarianismo e o que é a possibilidade mesma da questão da contra-economia. E quando ele vai avançando no livro, nos tópicos econômicos, você vê um austríaco consistente. E assim, que se utiliza da praxeologia, se utiliza de diversos outros conceitos. Então, assim, é um livro que eu realmente recomendo. Eu realmente digo, ó, nota 10, muito bom. E assim, é um livro que faz diferença. Faz diferença você ter lido, porque assim, as respostas dele, a questão da defesa da segurança nacional, as respostas dele, a questão sobre o risco, assim, são respostas geniais e muito bem orquestradas, e a forma como ele organiza o mecanismo de ação dele, muito bem feito. Muito, muito bem feito. E com isso nós terminamos os 10, e você que ainda está aqui, eu tenho 5 livros para lhe recomendar. É isso mesmo, eu tenho mais 5 livros, esse é um top 10, mas os outros 5 são livros que eu não poderia deixar de citar. Então eu vou citar, mesmo que seja en passant, A Superstição Mais Perigosa, do Larkin Rose. Esse é um livro, assim, radical. É isso que eu posso dizer dele. A Igreja e o Mercado, uma defesa católica da economia de livre mercado, do Tom Woods. Esse é para você que é católico, você que é protestante, cara, não tem como. Esse é um livro que ele mostra a que veio. O Tom Woods é um cara polêmico e que mostra a que veio. O 13º é um livro do Tibor Machan, que é um autor que quase ninguém conhece, mesmo lá fora, ele está agora se popularizando, que é o Private Rights and Public Illusions, que ele de fato traz toda a questão acerca de como, assim, como você pensa, como você é iludido pela perspectiva de que você está lidando com um problema de direito público e não está. Ele casa muito bem com a questão do Enterprise of Law, mas nesse livro ele é mais cotidiano, ele não está abordando apenas a questão do direito, ele está abordando a questão no prisma público, na questão pública em si. E ele tem, assim, ele aborda muito a questão da tragédia dos comuns, por exemplo, e isso é genial. O Tibor Machan é um autor, assim, que vale a pena ser lido. O Against Intellectual Property, ou contra a propriedade intelectual. O Contra a Propriedade Intelectual é um livro, assim, que tem que ter ouvido ou lido ao menos uma vez, porque é um livro, assim, que ele realmente esmigalha os argumentos daqueles que acreditam em propriedade intelectual de uma forma direta. Ele é muito rápido nesse livro. E é um livro que eu recomendo que você tenha na estante. E por último, um livro que nem sequer de um anarcocapitalista mas que é considerado o primeiro livro sobre anarcocapitalismo, o Da Produção de Segurança, do Molinari. Vocês falam muito desse assunto, vocês querem saber muito sobre isso. Então eu recomendo fortemente a leitura do Da Produção de Segurança. É um livro pequenininho, 66 páginas, assim, filezinho, dá para ler numa tarde. Entendeu? Uma tarde, se você estiver bem inspirado, você chega, pô, 1 hora e tal, no final do dia você já terminou de ler. Entendeu? Então são esses os 15 livros que eu recomendei para vocês. Eu mostrei ali o top 10. Não existe necessariamente uma ordem entre eles, embora eu seja, assim, sincero em admitir que o Ética da Liberdade está acima. Se eu tivesse que colocar uma ordem, eu colocaria o Ética da Liberdade lá em cima. E não tenham medo de procurar esses livros e lerem. São livros, assim, extremamente importantes para a forma como a gente organiza ali o pensamento libertário. E aí eu gostaria de mostrar as canecas da Universidade Libertária para você que está aqui até agora, que ainda tem mais uma novidade. Fica aí, ouve o jabá que logo mais vai ter mais uma novidade aqui, hein? Olha só, o Garota Ancap, a caneca Black Don't Tread on Me, Universidade Libertária, Ancap Ball, Free Ride Left Side e a God Saying Don't Tread on Me amarela. Então você que se interessa aí, não deixe de dar de presente
para sua amada, pro seu amiguinho, inclusive pro seu desafeto. Se quiser dar pro seu desafeto, eu tenho certeza que ele vai gostar assim de qualquer jeito, entendeu? Não deixe de dar. Então é isso, pessoal. Tamo juntíssimo. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o nosso próximo top 10 de qualquer coisa que dê na cabeça.